Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia aí para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like, vai estar ajudando muita gente no início desse canal. Hoje estamos aí com o interrogatório de Bolsonaro e segue com o vídeo. Lupe, Brizola, Zé Disseu e tantos outros parlamentares. Então, a crítica, no meu entender, está longe de ser um ataque. A imprensa gosta de usar a palavra ataque quando está o meu nome ali no balcão. Então, respeitosamente, eu refuto a palavra ataque. Críticas, no meu entender, no Estado Democrático de Direito, são bem-vindas. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral, chame de ataque ou crítica, é se o senhor vê relação entre queda nas pesquisas eleitorais e o aumento de críticas à justiça eleitoral. Olha, o que eu vejo, né, que está num crescente, até eu acredito que a Justiça Eleitoral deve ter uma iniciativa, porque a desconfiança não começou comigo. Começou com o Brizola, lá nos anos 90. Passou por Flávio Dino, uma crítica realmente bastante contundente em 2012. Entre outras pessoas que criticam essa forma de votação. Então, acredito que nós, os senhores, né, no caso, se o cara está fora do baralho, tem que tomar uma providência para restabelecer a credibilidade da população junto ao sistema eleitoral nosso. Obrigado. Senhor ministro relator, eu gostaria de lembrar alguns fatos para extrair uma pergunta. Em entrevista concedida no dia 3 de agosto de 2021, o senhor Bolsonaro afirmou: se o ministro Barroso continuar sendo insensível, como parece que está sendo insensível, quer processos contra mim, se o povo assim o desejar, porque devo lealdade ao povo brasileiro, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Repito, o último recado para que eles entendam o que está acontecendo. Passem a ouvir o povo. Eu estarei lá. Em seguida, no dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Por favor. Senhor Procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Né? Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, de Cesare Battisti. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhar para ele ser extraditado para a Itália. Então, tivemos um embate lá atrás. O senhor pode ver, ao sair de uma reunião da UNE, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa, parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com o então advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. O senhor nunca viu tomando nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum. Nada. Fecha isso, fecha aquilo, zero. Desabafei muitas vezes porque eu entendi que certas decisões, né, a gente tem que respeitar, tem que cumprir, mas eu reagi a essas decisões. Não existia nada de concreto para ser feito contra o Poder Judiciário, no caso, como Vossa Excelência falou agora há pouco aí. Senhor Procurador.
Após a proclamação do resultado das urnas nas eleições de 22, senhor ministro relator, houve notórias convocações populares em redes sociais de um levante contra o estado de intervenção militar, medidas de exceção, e isso deu lugar a fechamento de rodovias em diversos pontos do país, a instalação de acampamentos de pessoas clamando por intervenção militar, quer dizer, golpe de Estado, e às portas das unidades militares. Eu gostaria de saber do senhor Bolsonaro como ele viu esse cenário, por que ele não desmobilizou imediatamente essas ações que questionavam os resultados das urnas, postulando providências contrárias à normalidade constitucional. Por favor. Senhor procurador, desculpa aí. Tão logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1.000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. No governo Temer, teve uma paralisação de alguns dias e o reflexo da economia foram danosos para todos nós. E nesse meu vídeo, a gente vai anexar o processo, que eu pedi aos caminhoneiros para desobstruir as vias, porque esse não é a nossa maneira de ser. Nós não somos como o outro lado, que não mede consequências para atingir o seu objetivo. Então, nós trabalhamos sim para que isso fosse desmobilizado. Dia 1º de novembro, inclusive, coisa rara, né? Eu fiz uma leitura com toda a imprensa na minha frente, porque eu sempre fui de falar de improviso. Então, dia 1º de novembro, com toda a imprensa na alvorada, vou ler só um primeiro parágrafo aqui. O que eu falei? As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. Então, foi o primeiro pronunciamento meu, tão logo após as eleições. E eu comecei esse pronunciamento com vocês vão sentir saudade de mim. Só sente saudade de alguém quando alguém vai embora. Eu já dei o sinal que estava indo embora, logo dia 1º, não tinha mais nada o que fazer. Esse foi um sinal claríssimo que eu dei. Também aproveitando, talvez Vossa Excelência pergunte, né? Mas eu responderia no momento final. A transição começou no primeiro dia útil. Nós nomeamos o Ciro Nogueira, senador, para ser o homem nosso para fazer aí a transição. Do lado de lá, eu acho que foi dia 5, por aí, eu publiquei o nome de Geraldo Alckmin como o homem que ia responsável pela transição do outro lado. Uma transição pacífica, ninguém teve nenhum problema. Me procurou o ministro José Múcio, acho que ele está um pouco inibido, né? Queria maior flexibilidade, maior ação junto aos comandantes militares. Liguei, deve ter sido para o ministro da Defesa, e tudo foi disponibilizado para eles. Logo depois também, em dezembro, o ministro Zé Múcio foi lá no Alvorada falar comigo e pediu que eu nomeasse os comandantes indicados pelo presidente Lula, eleito. E nós indicamos 2 comandantes, atendemos, então, o presidente Lula em 2 comandantes nomeados no meu governo para atender ao governo dele. Ou seja, e mais ainda, dia 30 de dezembro, o dia que eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma live, tá? Nós não queremos o confronto nem estímulo. Ninguém vai partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. E complemento, termino. Não vamos achar que o mundo vai acabar no dia 1º de janeiro. Vamos para o tudo ou nada? Não, não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis e a Constituição. Está na minha live. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa
ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso lá no Palácio da Alvorada, esperando, né? Que não parece que não chegava nunca esse dia para eu cuidar da minha vida. E resolvi partir para os Estados Unidos e deixar aqui o Brasil na mão do vice por um dia. E daí, como aconteceu, o presidente eleito assumiu e começou a tocar o Brasil. Senhor ministro relator, eu gostaria então de saber, de ouvir do senhor Bolsonaro, que ele confirma que não tomou nenhuma providência, não tomou nenhuma medida para desmobilizar a população que se encontrava na frente dos quartéis-generais, clamando por intervenção militar, e afirmando apoiadores dele, e intervenção militar, que significava, evidentemente, quebra da normalidade democrática. Alguns poucos falavam, até em AI-5. Quanta vez o movimento nosso pelo Brasil, eu orientava o pessoal a chegar quem estava com a placa da AI-5. O que é AI-5? Eu não sabia o que era isso. Intervenção militar, isso não existe. Eu pedi para o senhor praticar o suicídio. O senhor não vai praticar o suicídio. Deixa o povo desabafar. Falamos muitas vezes também a questão de intervenção militar, que isso não cabia. As Forças Armadas não iam tomar uma medida de força dessa. Não está na nossa história essa questão. Então, ninguém estava, nem eu, esperando uma intervenção militar. Isso não existe. O que conseguiam fazer? O momento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda. Ficar lá, afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não o desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. Se o risco era tão iminente de algo acontecer, por que não desmobilizou? Por que deixou esse pessoal lá? Agora, como já disse aqui, quarta, quinta-feira, que antecedeu de janeiro, tinha em torno de 300 pessoas ou menos aqui em frente ao Forte da Paz. Já chegou a ter mais de 20 mil pessoas ali. Ou seja, tudo estava se acabando, tudo conforme nós planejamos, tudo voltando para a normalidade. E, infelizmente, eu não sei porque a Polícia Federal não apurou, quem convocou essas pessoas, em especial de outros estados, para vir aqui no dia 8 de janeiro. No meu entender, não tinha dificuldade de descobrir quem convocou, né? E saber como aquilo aconteceu. Essas pessoas foram embora, voltaram aos seus ônibus, foram embora, deixou o pessoal que estava lá, já acampado lá, sofrendo as consequências, que, no meu entender, a grande maioria sequer esteve próximo do prédio de Três Poderes, que, inclusive, nós repudiamos essa questão. Eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o bicho intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8, passei mal pra caramba, e dei uma tuitada às 9h17 da noite dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1.000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então, isso tudo aqui, eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer a Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei 1 centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa foi gastava horrores. Nunca gastei 1 centavo. Entreguei os 48 extratos zerados. Tá? Quando viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados, pedi depois,
Passei 4 anos sem a aposentadoria das câmaras dos deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Agindo dessa maneira. As minhas férias eram um quartel lá no Guarujá. E geralmente sozinha, minha esposa não gostava de ir para lá, ficava aqui com a família dela na Ceilândia, aqui em Brasília. Pô. Então, agi dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Senhor ministro relator, na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso que era destinado a ser recitado pelo... Fala pessoal, esse foi o vídeo. Eu estou lendo uma notícia aqui para vocês no Conexão Política, trazendo várias notícias. Lembrando aí para quem quiser terminar de assistir e ver mais importante, segue aí que vai ter repostando a parte 2, a parte 3 ainda, a continuação do interrogatório aí. Jair no STF, Eduardo no Conexão Política, Bolsonaro convoca apoiadores para assistir transmissões ao vivo nesta segunda-feira. Depoimento na Suprema Corte e entrevista exclusiva serão transmitidas ao vivo pelo aplicativo do Conexão Política. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestará depoimento no Supremo Tribunal Federal STF nesta segunda-feira, dia 9 às 14 horas, em uma das frentes do inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe do Estado. O 8º ocorreu em meio a uma série de ofensivas judiciais contra aliados do ex-chefe do Executivo. Logo na sequência, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, participará de uma entrevista exclusiva transmitida ao vivo no aplicativo de Conexão Política. As conversas abordarão desdobramento de inquéritos, denúncias internacionais de perseguição política brasileira, eventuais sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e o rumo da direita no cenário nacional global. Pessoal, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like antes de sair do vídeo, e comentar de que cidade vocês estão assistindo, para nós saber de onde que tá vindo todos os nossos espectadores. E até a próxima.